A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de Bacharel em Teologia e esta disciplina é a disciplina Hermenêutica Básica. Estamos no terceiro AVA da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10, e a terceira parte da aula 9. Então estamos a terminar a aula 9. E nesta aula dupla, nós estamos a falar acerca da hermenêutica contextual, que está, inclusive, baseado no livro Texto Nosso. Você já conhece, nós estamos a seguir em aulas duplas cada capítulo. E agora é o capítulo 6 da hermenêutica contextual. Nós já falamos sobre a hermenêutica bíblica, a material, e agora é a hermenêutica contextual. Nesta AVA, nós vamos começar a falar acerca de tipos de contexto. Este será agora o assunto até o final desta aula dupla. Na verdade, então, até o final deste capítulo, o capítulo 6, será exatamente analisar os tipos de contexto. Nós primeiro falamos uma abordagem geral para ter a ideia da importância do contexto. Inclusive, eu levantei com vocês algumas dúvidas, algumas até mesmo coisas que são problemas que acontecem nessa discussão da importância do contexto. Mas nós sabemos que o contexto é essencial para a interpretação. Eu acho que isso é até óbvio, conforme até aquela regra, que nós temos enfatizado, que parece que o Dr. Lund não colocou no seu livro, mas até por talvez considerar que é tão óbvio que nem é necessário citar isso. O professor Ezra diz que é conclusão, regra de conclusão, conclui tudo que ele falou, que é todo texto fora do contexto vira pretexto. Pretexto para quê? Pretexto para algo que o intérprete quer. Quer dizer, o intérprete quer impor algo que ele acha ser certo, e ele usa a Bíblia. Veja, ele não busca a verdade, ele usa. Agora, é verdade que às vezes ele acha que é verdade. E aí ele achando que é verdade, ele vai usar a Bíblia achando que está fazendo certo. Mas preste atenção, nós somos seres humanos, nós podemos errar na nossa interpretação. A nossa igreja, os livros, os nossos pastores, todos podem errar. Ninguém é inerrante. A Bíblia é inerrante, Deus é inerrante. O homem é errante, ele erra, nós erramos. Mas vamos então entrar de fato, sem deixar de esquecer essa ideia da importância do contexto, mas entrar nos tipos de contexto. Os tipos de contexto são o contexto inicial, o contexto imediato, o contexto remoto, o contexto gramatical e lógico, o contexto histórico e o contexto literário. Vocês veem então que tem vários contextos dentro de uma proposta racional do estudo do contexto. Os tipos de contexto, nós a partir de agora, em cada AVA à frente, falaremos de 2 tipos. Então vocês viram que foram 6 tipos. Nós vamos ver, então, AVA por AVA, nós vamos ver 2. Então, são eles, o contexto inicial e o imediato, que vamos ver agora nessa AVA. A próxima AVA, o contexto remoto e o gramatical e lógico. E, por último, o contexto histórico e literário. Comecemos, então, com o contexto inicial e o contexto imediato. O contexto inicial, que é o até inicial mesmo, para a gente considerar, é a própria frase ou versículo em que o termo foi usado é o contexto inicial. Então, antes mesmo de recorrer ao contexto imediato e remoto, nós consideramos o contexto imediato, que é o da própria frase, ou versículo. É extremamente necessário entender o texto ou a frase antes o termo aparece em um conjunto, onde o termo aparece em um conjunto, o conjunto que é a frase ou versículo.
né? Porque a gente tem a proposta metodológica de versículos. É verdade que às vezes um versículo ele não é a frase, nem uma frase. Às vezes tem 2, 3 versículos para formar uma frase. Você deve considerar isso. Mas é claro que quem considerou a metodologia também considerou dividir até mesmo uma frase, porque ele achou que seria interessante dividir. Mas olhe sempre se tem vírgula, se terminou a frase. E, se possível, tente ver quando, principalmente no Novo Testamento, é um parágrafo, porque aí é uma carta dividida em parágrafos. Veja no livro os textos irregulares, exemplos dos marcos de provérbios, exemplo da língua e línguas, exemplo do termo manto, o termo cosmos, G, terra, oikomeno, habitado, aion, século. Então veja no livro esses aspectos. Nós não vamos ter tempo de chamar atenção para todos esses aspectos. Então isso vai ficar para você ler e estudar, tá? Só está destacado aqui para não se esquecer. Mas não dará tempo de eu fazer uma análise específica de cada um. Isso eu vou deixar para você fazer essa análise. Mas o termo definição que eu quero chamar a atenção é agiógrafo, ou seja, escritor sagrado. Então, só para poder não se perder nessa palavra. No contexto inicial, saber se o vocábulo está sendo usado em sentido literal, ou seja, denotativo, ou figurado, que é o conotativo, é imprescindível. Quer dizer, aquela palavra, ela é literal? Falou, por exemplo, de cabelo, mas é isso que ele está querendo dizer, um cabelo, ou ele está querendo usar de uma forma conotativa? Por exemplo, fogo. Então o fogo veio sobre a vida daquela pessoa. Será que essa frase significa que é fogo mesmo, que queimou ele ficou queimado, e aí ele teve até problemas de queimaduras? Ou então ele teve um fogo mesmo, mas esse fogo não o queimou? Ou será que é fogo no sentido conotativo? Isso tem que ser considerado quando você está lendo um texto. Isso é o início do contexto. O intérprete deve determinar se as palavras são usadas no sentido geral ou particular, se empregadas em sentido literal ou figurativo. Isso tudo faz parte do contexto inicial. Deve levar em conta também o aspecto dinâmico de muito texto. Quer dizer, um texto às vezes tem relação com outro texto. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ou os outros que escreveram as cartas no Novo Testamento, eles estavam dentro de um conjunto. Então eles escreveram uma carta, mas eles pensaram no antes e no depois do que eles estavam escrevendo. E tem a ver o contexto. Os hermeneutas e exegetas, né, porque uma coisa é o hermeneuta que faz a interpretação, o outro é o exegeta que busca a tradução do texto, né? Que possui uma visão limitada, sim, eles têm uma visão limitada porque são humanos. Isto é, apenas histórica, no sentido literal, ou apenas do contexto inicial, não levando em consideração o restante das escrituras, julgarão que há heterogeneidade, ou seja, sem conformidade ou coerência. Isso é um fato que às vezes pode acontecer, quando ele não tem a percepção geral. Mas ele precisa de começar com o contexto inicial. Aqueles que são abertos aos aspectos dinâmicos dos textos reconhecerão uma continuidade profunda, ao mesmo tempo que uma passagem é levada a um nível diferente. Que é o quê? Veja o caso do exemplo do governo de Cristo. Cristo reina para sempre, mas não sobre o trono terrestre de Davi, lá em Israel. Ainda que profeticamente isto virá a acontecer. Mas, aí está até os textos, né, para você analisar. Mas ele reina. Então Cristo, então eu não estou vendo ele reinando. Então é mentira o que a Bíblia diz. Não. Você tem que ver o contexto. Aquilo dali é figurativo. Aquilo dali é profético. Vai acontecer. E Deus, quando fala do profético, para ele já aconteceu, porque Deus não está limitado ao tempo, nós é que estamos. Quando Deus fala, já aconteceu, ou está a acontecer. Ele não é limitado ao tempo, Deus inventou o tempo. Deus não passa tempo nele, ele é eterno. O livro aborda a ideia geral dos dois sentidos,
a conotação literal e a conotação figurativa, que é a denotação. Então, a conotação e a denotação. Então, pense nisso. O outro tipo é o tipo de contexto imediato. O contexto imediato, consequentemente, microtexto ou subsequente, é aquele que procede imediatamente ao texto, ou ao versículo, né? Ou à frase. Quando o texto está numa sequência ordenada e é um termo ou texto que sucede imediatamente o outro, do modo racional, lógico e coerente. O contexto imediato de um versículo ou texto é formado pelos textos que vêm antes e depois do versículo considerado. Deve-se, então, primeiro, verificar a situação histórica do texto. Segundo, saber quem foi o autor desse texto, ou desse verso, ou desse livro. Terceiro, a quem o autor destinou o escrito, para quem ele escreveu. E quarto, e qual o propósito do autor. Agora, isso tudo é só a análise do contexto. É claro que a revelação é para nós hoje. Então, é uma revelação para o momento, mas também para o futuro. É verdade. Mas primeiro se analisa o momento, o contexto. Veja, assim sendo, o contexto imediato de um versículo é o parágrafo pelo qual é formado. O contexto de um parágrafo é o capítulo que o forma. E o contexto do capítulo é o livro. Então, esse é o contexto imediato. Então, nós temos o contexto inicial, que é aquele primeiro, né, aquele que inicia toda a averiguação do texto, ali no versículo, com a palavra, a verificação se a palavra ela é figurativa ou é literal, se a própria afirmação da frase é literal ou é figurativa, se até mesmo o parágrafo, o capítulo, ou até o livro é algo figurativo, né? Se é algo que é uma alegoria. Por exemplo, tem capítulos no Velho Testamento que são alegorias, né? Então, o profeta começa a falar e é uma profecia simbológica, né? Então, ele começa a falar sobre uma determinada realidade, mas claramente ele está querendo se referir a outra. Então, é figurativo. É o caso específico, né, que merece até um estudo específico, tem até livros sobre isso, das parábolas de Jesus Cristo. Que as parábolas foram claramente figurativas, mas elas estão dentro de um contexto histórico. Mas elas são figurativas. Então, e aí? Então merece um estudo específico disso. De novo aí, só relembrando as 6 regras, que você já deve saber de cor, é claro, né? Mas nós vamos, então, agora continuar nas próximas avas, falando, então, sobre os outros tipos de contexto. Nós vimos que são 6. Nesta ava, nós analisamos 2. Contexto inicial e o contexto imediato, que é aquele que sai do inicial, né? Então, é aquele que está circundando o inicial, ou a base, que é o verso, a palavra, o versículo, né? Chegando então ao capítulo, ao parágrafo, à frase, chegando até mesmo ao livro e, quem sabe, a Bíblia toda, né? Mas especificamente ao livro. Então fica aí a minha palavra para você, continue nas próximas avas, nos outros contextos, né? Porque não para aqui. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica, e você está no curso de Bacharel em Teologia. Que Deus te abençoe e que você seja feliz, mas faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.